E aí, meus amigos que me acompanham no YouTube, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Rui. E hoje a gente vai continuar o estudo de álgebra que nós começamos na semana passada. Bom, na semana passada eu comentei sobre a álgebra no geral, as expressões algébricas no geral. Vocês calcularam o valor numérico das expressões quando a gente substitui a letra por um número específico, né? E hoje a gente vai seguir o conteúdo para ver três partes distintas e que seguem uma linha reta dentro do conteúdo, que é a diferença entre monômios e polinômios. Já vou explicar. Depois a gente vai ficar só falando dos monômios, a gente vai ver quando que se tem um coeficiente e uma parte literal dessas expressões algébricas chamadas monômios, e no fim das contas a gente vai ver quando que os monômios são semelhantes entre si, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do conteúdo a seguir. Tudo bem? Vamos ver então o que são, primeiro, monômios e polinômios. Bora lá! Bom, gente, vamos lá. Então, as expressões algébricas, elas se dividem em duas partes, grandes partes, gigantescas partes dentro da álgebra, que são os monômios e os polinômios. Eu escrevi aqui na folha para poder falar um pouco sobre essas palavras aqui. Então, monômio é uma palavra que começa com esse radical aqui, mono. Se vocês lembrarem lá da separação de sílabas, vocês vão lembrar que uma palavra que possui uma sílaba só, ela é considerada monossílaba, não é verdade? Esse mono que está aqui, ele tem o mesmo significado, que significa um só. Mas um só o quê? Depois a gente vai ver. Mono, um só. Então, monômios é um só alguma coisa. E polinômios, ora, começa com poli, que na separação de sílabas é a partir de 4 sílabas, né? Mas poli não significa isso. Na verdade, poli significa plural. Ou seja, poli significa mais de um. Então, monômio, um só. Polinômio, mais de um. Mas o que será que é um só e mais de um o quê? Vamos ver. Eu deixei escrito aqui pra gente já, pra gente poder, então, separar algumas expressões algébricas que são monômios e polinômios. Por exemplo, eu vou escrever um monômio aqui. Um monômio pode muito bem ser a expressão que eu usei na semana passada para explicar, 2y. Por quê? A gente diz que 2y possui um termo algébrico só. Ou seja, tem uma expressão que contém uma letra y, ou seja, é uma expressão algébrica, né? E ela não tem mais de um termo. Esse 2y é um termo só. Então, essa expressão aqui vai estar em monômio. Você diz, senhor, mas não tem 2 e não tem y, não são duas coisas? Por que tem duas e está no monômio? Não, 2y é uma coisa só. E é por isso que está no monômio. Como é que ficaria um polinômio? Polinômio, por exemplo, poderia ser assim, 2y menos 3e, por exemplo. O que aconteceu aqui? Apareceu um outro termo algébrico, 3e. Então eu tenho 2y menos 3e. Isso aqui é uma coisa só, composta por dois termos. Como 2 é mais que 1, dois termos já entra aqui nos polinômios. Certo? Vocês reparem que o que está servindo para separar os termos? Ah, um sinal de menos, né? Poderia ser um sinal de mais? Poderia ser um sinal de mais. Por exemplo, vamos colocar aqui um monômio x ao cubo. X ao cubo é um monômio, porque tem um termo só. Vocês reparem que não tem um sinal de menos e um sinal de mais separando nada aqui. Então ele é uma coisa só chamada monômio. Como é que ficaria um polinômio? Vamos utilizar aqui o x ao cubo. Poderia ser assim, x ao cubo mais 2x ao quadrado, por exemplo. X ao cubo mais 2x ao quadrado. Repara que tem um mais aqui. Esse mais está separando esses dois termos aqui, ó. Então eu tenho dois termos e é por isso que é um polinômio. Vou fazer mais um exemplinho aqui para vocês entenderem melhor então. Um monômio pode ser, por exemplo, menos 4ty. Nossa, professor, tudo isso é só um monômio? Sim, é só um monômio. E por quê? Porque não tem nenhum sinal de mais e menos separando esses termos aqui. Você vai dizer, professor, mas tem um sinal de menos aqui. Ué, como tinha um sinal de mais aqui e aqui também.
o sinal de menos e mais, ele tem que estar separando os termos. Esse aqui não está separando nada, ele só está dizendo que o 4 é negativo. Ué, mas tem duas letras, Sor? Não tem problema. É tudo uma coisa só. Então, um polinômio utilizando isso aqui poderia ser assim, ó. Menos 4ty, ainda é monômio. Menos 5t ao quadrado mais 2y ao quadrado. Por exemplo, aqui a gente tem uma expressão algébrica com 3 termos, ó. 1, 2, 3. E isso se caracteriza, então, como um polinômio. Monômios, um termo só. Polinômios, mais de um termo. Entendido, pessoal? É bem fácil, né? Basta vocês verem, então, se tiver um sinal de mais ou de menos separando mais de um termo algébrico, a gente tem um polinômio. Se não tiver, é um monômio. É uma expressãozinha pequenininha. E para uma notícia boa para vocês, a gente não vai falar de polinômio agora, a gente vai ficar só falando de monômios. A gente vai falar de monômio por muito tempo daqui para frente. Olha, vai no mínimo 1 mês de aula só falando dos monômios. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar os monômios porque ele pode ser separado em duas partes. O monômio pode ser separado na parte numérica, que é o númerozinho que vai na frente, e a parte de letra, que é a parte literal. A parte numérica a gente chama de coeficiente, vai estar escrito aqui para vocês saberem como é que é. E a parte literal, a parte de letra, se chama parte literal. Vamos ver? Eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente analisar juntos. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Eu escrevi aqui a ordem, ó. Identifique o coeficiente e a parte literal de cada um dos monômios abaixo. Então eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente estudar, então. O 4x ao quadrado, que é um monômio. O menos 3a ao quadrado b, que também é um monômio. E o menos t, que também é um monômio. Cada um deles vai ter um coeficiente, que é a parte numérica. E cada um deles vai ter a parte literal, que é a parte de letra. Certo? Então nós vamos ver o seguinte. 4x ao quadrado. Vocês sempre vão olhar aqui na esquerda. Qual que é a parte numérica? Qual é o número que está na frente da letra ali neste monômio? Ora, o coeficiente no caso então vai ser facilmente o 4. Exatamente. O 4 é o coeficiente deste monômio aqui. E qual é a parte literal? Tudo que não for o número. Eu corto o número aqui. O que sobra? X ao quadrado. Ué, senhor, mas o quadrado não é um número, senhor? É, mas ele é a característica desse x. Então ele vai junto na parte literal. Vai ser x ao quadrado aqui, a nossa parte literal neste caso. Coeficiente 4, parte literal, x ao quadrado. Segundo exemplo. Menos 3a ao quadrado b. Eu tenho que analisar o que é o número e o que é a parte literal. Bom, o número sempre vai estar à esquerda da expressão, tá? E outra coisa, o sinal sempre faz parte do coeficiente. O coeficiente aqui vai ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, o coeficiente era positivo. E nesse aqui, qual é o número que está acompanhando a parte de letra aqui? Menos 3, né? Então o coeficiente é sempre um número, vai ser menos 3. Não pode colocar letra aqui no coeficiente, porque coeficiente é uma palavra que significa número, tá? Então o coeficiente nesse caso aqui é menos 3. E aqui a parte literal é tudo que não é o número. Então eu corto aqui o número junto com o sinal, o que sobra? A ao quadrado b. Esse a ao quadrado b é que é a parte literal. Coeficiente menos 3, parte literal, a ao quadrado b. Literal é de letra, tá? E para fechar, o monômiozinho aqui bem mendigo, menos t. Qual que vai ser o coeficiente do menos t? Ah, vocês vão dizer, ué, senhor, não tem, é só o menos. Não pode, tá? Todas as expressões algébricas têm um coeficiente. Não pode não ter um coeficiente. Ué, senhor, mas eu não tô vendo, senhor, eu só tô vendo o sinal de menos, senhor. Ah, pois é, mas acontece que tem um número que ele é tímido, que quando ele acompanha a letra, ele não gosta de aparecer. Quem é? Esse mesmo, é o 1. Eu vou fazer um 1 fantasmagórico aqui. Ele existe, tá? É só pra gente poder ver ele bonitinho aqui. Ele estava atrás da cortina e eu tive que trazer ele pra frente. Então, o coeficiente quem que é? Menos 1. Porque o sinal sempre vai no coeficiente.
Então o coeficiente de menos t é o menos 1, esse 1 estava escondido. E qual é a parte literal? O que sobrou? A letra t. Fechou. Menos t, coeficiente menos 1, parte literal t. Meus amigos, isso aqui é mais fácil que jogar bola com o quinto ano, meus amigos. É muito tranquilo, né? Então a gente vai fazer a última parte agora, que vai depender disso. Ou seja, vocês já sabem o que são os monômios. Vocês viram que o monômio ele pode ser separado em coeficiente e parte literal. E agora a gente vai ver quando que os monômios são semelhantes entre si. Eles não serão iguais, eles serão semelhantes, parecidos, né? Desculpe. O que vai fazer com que os monômios sejam semelhantes? Quando eles tiverem a mesma parte literal. Se dois monômios tiverem a mesma parte literal, a gente chama esses monômios de semelhantes. É a mesma coisa que se você estivesse vendo um jogo de futebol e aí tem um time, vamos pegar o Grenal, tem o time vermelho e tem o time azul. Todos os que tiverem com a camiseta azul são do mesmo time, ou seja, eles têm a mesma parte literal. Não são o mesmo jogador, são jogadores diferentes. Os coeficientes são diferentes, mas a parte literal é a mesma, então eles jogam todos no mesmo time. E do outro lado vai ter uma outra parte literal, que é a outra camiseta, a camiseta vermelha. Os coeficientes são diferentes, mas a parte literal, a camiseta é toda a mesma, certo? Vamos ver uns exemplos aqui, e aí eu acho que vocês vão entender direitinho. Então vamos ver aqui, meus mendigos, o último exemplo de hoje, que é ligue as colunas de acordo com seus monômios semelhantes. Então aqui eu tenho uma coluna na esquerda, que tem os monômios 4x menos 12xy, x ao quadrado y e 2/5 xy ao quadrado. Então tem 4 times diferentes, tem o time do x, tem o time do xy, tem o time do x ao quadrado y e tem o time do xy ao quadrado. E do lado de cá vão ter os mesmos times, só que embaralhados. 4xy ao quadrado, x, xy ao quadrado e xy. Ô, senhor, tu não falou os números, senhor. Eles fazem parte? Sim, mas eles não vão contribuir neste exercício, porque é um exercício de monômios semelhantes. Então eu olho aqui o monômio 4x do lado de cá. Eu tenho que ligar com alguém do mesmo time que ele do lado de cá. Quem é que joga no mesmo time do 4x? Ora, aquele que tem a camiseta do x. Quem é que tem a camiseta do x aqui? Ah, olha aqui, ó, menos 12x. Então 4x vai ser semelhante, opa, segurando o celular é difícil, a menos 12x. Certo? Menos 12xy. Quem é que está jogando no mesmo time do menos 12xy do lado de cá? Xy ao quadrado? Não, não pode ter esse quadrado aqui. Opa, inclusive eu escrevi 2 vezes a mesma coisa. Deixa eu trocar aqui. Desculpe, gente. Vou botar aqui, ó. Pronto. Errei. X ao quadrado y? Não, não pode ter esse quadrado. Xy ao quadrado? Não, não pode ter esse quadrado, porque é xy, né? Então 2/5 xy tá aqui. Por quê? Porque são as mesmas letras e os mesmos expoentes. Ó. XY é o mesmo time. Terceiro, x ao quadrado y. Qual desses dois aqui que vai ser do mesmo time do x ao quadrado y? Aquele que eu tinha esquecido de colocar, né? Aqui o coeficiente é 1, né? Que está escondido. X ao quadrado y vai ser semelhante a 4x ao quadrado y. Viram? Tem que ser exatamente a mesma parte literal. E para fechar, 2/5 xy ao quadrado vai ser semelhante a xy ao quadrado. É o mesmo time. Certo? Então, galera, entenderam? A diferença entre monômios e polinômios, que é quando tem um termo e quando tem mais de um termo. Coeficiente, parte literal, coeficiente é o número que vai na frente. A parte literal é toda a parte de letra, levando junto os expoentes. Lembrando que o sinal sempre fica no coeficiente, nunca tem sinal na parte literal. Beleza? E para fechar, monômios semelhantes, aqueles que têm a mesma parte literal. Imaginem como um time, como uma camiseta de time que não tem como errar. Tá bom? A gente se fala na próxima aula, que vai ser sobre contas com essas coisinhas aqui. Mas por enquanto, façam essas atividades dessa semana que são bem barbadas, aprendam direitinho e a gente se fala semana que vem. Tchau, tchau.